Crimes omissivos. Existe concurso de pessoas nos crimes omissivos, sejam omissivos próprios ou omissivos impróprios? Existem duas correntes acerca do tema. Cabe pontuar, desde já, que uma parte daqueles autores que defendem a teoria do domínio do fato entendem que essa teoria não se aplica aos crimes relacionados a deveres, como então, os crimes omissivos, e também essa teoria não se aplica aos crimes próprios, pois o tipo já é suficiente para imputação, não necessitando de apoio em teorias que possivelmente podem explicar normas de extensão. Então, desde já deixemos claro que uma parte daqueles que defendem a teoria do domínio do fato não entendem, essa parte não entende que essa teoria se aplica aos crimes de dever nem aos crimes próprios. E aí agora podemos falar sobre então as correntes sobre concurso de pessoas nos crimes omissivos. Uma primeira corrente entende que é sim possível aplicar a teoria do concurso de pessoas aos crimes omissivos, basta então que existam os requisitos que já trabalhamos: pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal da contribuição dos membros para ao resultado, para o surgimento do resultado, vínculo subjetivo e unidade de fração penal. Acontecendo isso, é possível sim haver concurso de pessoas nos crimes omissivos, seja uma coautoria, seja então uma participação. Uma segunda corrente entende que não é possível, como eu já frisei, o dever é pessoal, o dever é indecomponível, é indivisível, cada um tem seu dever estabelecido ali pelo tipo. Não é possível, então, haver uma divisão do trabalho, já também que o crime omissivo é um não fazer. Então, não tem como haver algo que é muito importante no concurso de pessoas, que é essa divisão do trabalho. Então, existem duas correntes sobre o concurso de pessoas nos crimes omissivos. Uma corrente que aceita e outra corrente que não aceita. E aí, seguindo a apostila, temos a autoria mediata. A autoria mediata, e aí já também é importante para os senhores que vão fazer concursos públicos, fazerão concursos públicos, é que na autoria mediata não há concurso de pessoas. Falamos já os requisitos, vamos repetir para massificar: pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal da contribuição dos membros para o surgimento do resultado, vínculo subjetivo e unidade de fração penal. Na autoria mediata vai faltar pluralidade de agentes culpáveis e vai faltar o vínculo subjetivo. Então não há concurso de pessoas entre o agente, que é o autor mediato, e o autor imediato. E aí vamos explicar o que é a autoria mediata. A autoria mediata acontece quando um autor mediato, um sujeito que está por trás, ele utiliza outra pessoa, o autor imediato, para o cometimento do crime. Esse autor imediato, ele age sem dolo ou culpa ou sem culpabilidade. Então, existirão dois figuras nessa autoria mediata: um autor de trás, um autor mediato, e o outro é seu instrumento, o autor imediato, aquele que comete o crime. Esse
que comete age sem dolo ou culpa, ou sem culpabilidade. Ele é somente um instrumento nas mãos desse autor mediato. Vamos agora trabalhar o seguinte: não existe concurso de pessoas entre esse autor mediato e seu instrumento, mas é possível haver uma coautoria mediata. Vamos lá. Duas pessoas utilizam um terceiro como instrumento. Essas duas pessoas estão de comum acordo. Então, eles serão coautores mediatos desse instrumento que eles influenciaram. Pode haver também participação perante o autor mediato. Exemplo, alguém incentiva esse autor mediato a utilizar outrem como instrumento. Esse que incentivou será um partícipe do autor mediato. Agora, vamos novamente frisar: não existe concurso de pessoas entre o autor mediato e seu instrumento. E quais seriam, então, as situações da autoria mediata? Falei que o instrumento, ele age sem dolo ou culpa, ou sem culpabilidade. Então, podem existir muitas situações onde poderá haver essa autoria mediata, e o Código Penal está farto destas situações. Exemplo: utilizar alguém inculpável para o cometimento do crime, seja um menor, seja um doente mental, seja alguém que está numa embriaguez por caso fortuito ou força maior. Então, utilizar outro, um imputável para o cometimento do crime, inimputável para o cometimento do crime. Utilizar um inimputável para o cometimento do crime. Utilizar alguém como instrumento, causando um erro nesse instrumento para que ele cometa um crime. Então, nos casos em que há um erro ocasionado por terceiro, é também um caso de autoria mediata. Outra situação de autoria mediata: coação moral irresistível. Obediência hierárquica também é uma possibilidade de autoria mediata. Vamos mais? Coação física irresistível. Outro caso de autoria mediata. Utilizar um sonâmbulo para o cometimento do crime. Autoria mediata. Utilizar a hipnose para que outro cometa o crime. Também é autoria mediata. Regis Prado também traz um exemplo da manipulação de situações excludentes de ilicitude com intuito criminoso. Para esse autor, também seria um caso de autoria mediata. Vou resumir para os senhores, para que fiquem na mente dos senhores os casos e percebam que esses casos são justamente casos em que não há culpabilidade do instrumento e nem dolo ou culpa. Vamos de novo relembrar: utilização de inimputáveis para o cometimento de crime, induzimento ao erro de terceiro, seja um erro de tipo ou de proibição, indesculpável, né? Desculpáveis esses erros, né? Induz um terceiro ao erro, e esse erro que esse terceiro vai estar incutido, ele vai ser um erro que será desculpável, né? Excusável. Casos de
coação moral irresistível, obediência hierárquica à ordem não manifestadamente ilegal, coação física irresistível, sonambulismo, hipnose e manipulação descrudente de licitude com intuito criminoso. Então, resumindo, a autoria mediata é quando um homem de trás, o autor mediato, utiliza o autor mediato, o homem da frente, que comete um crime, um fato típico, mas está sem dolo, ou culpa, ou está dentro de uma excludente de culpabilidade. É isso que é autor mediato. Continuando a apostila, colocamos aqui a chamada autoria de escritório. Essa autoria de escritório foi um conceito trazido por Eugênio Zaffaroni no seu livro Direito Penal, que foi escrito com Pierre Angeli, aqui no Brasil, em que ele vai trazer um conceito de autoria mediata especial. Quando o homem de trás, ele está dentro de uma máquina ilícita de poder e ele dá as ordens dentro de um ambiente, vamos dizer, refrigerado. E então, Zaffaroni diz que quando alguém tem uma máquina de poder ao seu dispor, uma indústria de homens, resumindo, tem uma organização criminosa ao seu dispor, ele pode dar as ordens e essas ordens serão seguidas inexoravelmente pelos seus membros. Como ele sabe que suas ordens serão seguidas, então ele pode ser considerado um autor mediato. Não vai responder então como partícipe. Seria então um autor do crime cometido pelos seus séquitos. Então, autoria de escritório é isso. Só que, ultimamente, essa teoria da autoria de escritório, que está ligada a organizações ilícitas de poder, tem sofrido um avanço, uma melhoria. Porque quando a pessoa tem a seu dispor pessoas que estão dispostas a seguir suas ordens e ele sabe disso e utiliza essas pessoas, não é necessário que ele esteja numa organização ilícita de poder. Isso pode ocorrer até numa empresa. Exemplo, alguém está pressionado para perder seu emprego. Quando ele recebe uma ordem de alguém com extremo poder, ele vai ter medo de perder esse emprego. Então, ele vai se sentir pressionado a seguir determinadas ordens. E quando esse detentor de um poder extremo sabe disso e sabe que vai ser seguido e dá a ordem, então ele tem que responder como autor e não como partícipe. Então, muitos doutrinadores estão tirando dessa autoria do escritório essa necessidade de este autor do escritório ser um líder de uma organização ilícita de poder, podendo essa teoria de autoria do escritório ser aplicada dentro de uma empresa, enfim, dentro de uma organização lícita, até mesmo no âmbito governamental. Então, a autoria do escritório, fazendo um avanço, pode ser aplicada então a estruturas lícitas de poder também. Temos aí vertentes da chamada domínio social do fato, de alguns doutrinadores que têm avançado essa autoria do escritório. Mas fica o registro, autoria do escritório, conceito cunhado aí por Zaffaroni, que está muito ligado à teoria do domínio da organização de Roxin, e é um autor um homem de trás, que utiliza uma organização ilícita de poder para o cometimento de seus crimes. E aí podemos agora trabalhar com o conceito trazido por Roxin, que é a teoria do domínio da organização. Roxin, alemão, ele, de certa forma, retrabalhou a teoria do domínio do fato. Para Roxin, a teoria do domínio do fato seria, então, esse controle sobre o acontecer. Roxin, ele não acredita que essa teoria deve ser aplicada aos crimes de dever e crimes próprios, E ele, ao se debruçar, no caso,
Eichmann. Eichmann era um médico nazista alemão que se refugiou na América Latina e foi preso na Argentina pela polícia secreta de Israel, Mossad, e foi levado a julgamento. Nesse julgamento histórico, ele praticamente disse que seguia ordens. E aí, Roxin, refletindo sobre a temática, trouxe a seguinte reflexão: é possível então uma autoria imediata também nessas organizações ilícitas de poder. E aí ele começou a trabalhar o conceito de domínio do fato, que aí quem for fazer para o Ministério Público pode levar em conta o que eu estou falando, e começou então a trabalhar a teoria aí do domínio da organização. Para Roxin, o domínio do fato pode ocorrer de três formas: domínio da ação. O agente, quando faz o crime com suas próprias mãos, ele está dominando o fato também, mas sem o intermédio de ninguém. Ele mesmo utiliza suas energias. E para Roxin, nada melhor do que dominar o fato quando você faz o fato por si mesmo, utilizando sua consciência e vontade e sua energia corporal. Para Roxin, também o domínio do fato pode ser conseguido através do domínio da vontade. Alguém pode decidir dominar o fato não utilizando-se da sua própria energia, mas utilizando da energia de um terceiro. Então ele domina a vontade deste terceiro. Esse terceiro, ele pode ser dominado através de uma possibilidade de autoria imediata, que nós já trabalhamos, e então utilize tudo que a gente já falou sobre autoria imediata. E Roxin também vai falar que esse domínio da vontade pode ocorrer através de estruturas ilícitas de poder. E aí é quando ele vai querer explicar o caso Eichmann. Quando os líderes estão numa organização ilícita de poder, eles sabem que esses membros dessa organização, eles cumprem ordens. E caso eles não cumpram, eles sofrem sanções. Então, quando alguém dá uma ordem, ele sabe que está dominando o réu, porque ele sabe que suas ordens vão ser cumpridas, porque existe todo um regramento da estrutura ilícita de poder que faz com que os membros sigam as ordens do chefe. Então, quando ele utiliza dessa estrutura, ele está utilizando, então, um domínio do fato. Ele vai conseguir o que ele quer utilizando uma indústria de pessoas. É isso que Roxin vai ter essa sacada. E necessariamente essas pessoas que estão na organização não precisam agir sem dolo ou culpa, ou sem culpabilidade. É a sacada de Roxin. Ou seja, há uma possibilidade de haver uma autoria imediata especial. Ou seja, os membros necessariamente não vão agir sem dolo ou culpa ou sem culpabilidade. Eles são membros de uma organização ilícita de poder. E aí, esses líderes, eles não vão necessariamente serem enquadrados como partícipes, eles são autores. E aí, para Roxin, os requisitos dessa teoria que ele chama, que esse domínio de vontade por indústrias de pessoas, por organizações ilícitas de poder, ele dá o nome de teoria do domínio da organização. E aí, para essa teoria, existem 4 requisitos para haver esse domínio da vontade através do domínio da organização, que seria um poder de mando numa estrutura ilícita de poder. 2, uma estrutura ilícita de poder. 3, conduta fungível dos seus membros. Qualquer um pode seguir as ordens dadas, mas você sabe que as pessoas estão pressionadas a seguir. E 4, uma energia muito grande, uma disponibilidade dos membros em acatar a ordem do chefe. Ou seja, os membros estão pressionados pela própria estrutura, pelos próprios regramentos da estrutura. Então, 4 requisitos: poder de mando, estrutura ilícita de poder, fungibilidade dos membros e disponibilidade dos membros em acatar as ordens do chefe. Então, a teoria do domínio da organização seria isso: um domínio da vontade de terceiros. A pessoa faz o fato dominando terceiros através de uma organização ilícita de poder. Essa teoria de Roxin também vai receber críticas, porque a pessoa pode dominar terceiros, mas não precisa estar numa indústria ilícita de poder, uma organização ilícita de poder.
É esse requisito aí que tem sido retrabalhado e tem sido até rechaçado, né? Pode ser uma organização lícita. Você pode dominar a vontade de outros através de uma organização lícita, necessariamente não paralela ao Estado. E, por último, Roxin diz que o domínio do fato ele pode ser estabelecido através de um domínio funcional, onde as pessoas, com base no objetivo comum, eles dividem parcelas, né, para executar esse fim, e cada um vai depender da conduta do outro. Então, haverá uma chamada imputação recíproca. Um fato do outro só vai acontecer o geral se cada um fizer seu plano direitinho. E aí eles conseguem em conjunto dominar o real através da parcela do trabalho de cada qual. Então seria chamada, como a gente já falou, coautoria funcional. Então a imputação recíproca também é utilizada aí na jurisprudência, em alguns julgados. Então, resumindo, Roxin, ele trabalha com a teoria do domínio do fato. Eu falei que ele não admite a aplicação dessa teoria em crimes próprios e crimes de dever, que ele diz que o domínio do fato pode ser estabelecido através do domínio da ação, do domínio da vontade e do domínio funcional. Dentro desse domínio da vontade, eu incluí, então, a autoria imediata e a questão da teoria do domínio da organização. Então, está explicado para os senhores, então, a teoria do domínio da organização.